Na década de 1990, a Coreia do Norte sofreu uma fome devastadora que deixou centenas de milhares de mortos e milhões de pessoas passando fome. O governo norte-coreano chamou esse período de Marcha Árdua, uma expressão retirada da mitologia revolucionária destinada a retratar a fome como uma resistência heróica. Para quem sobreviveu à fome, a expressão ganhou um significado literal e brutal. A busca incessante por comida, vasculhando, pegando o que fosse possível e até consumindo pessoas que já haviam falecido. No vídeo de hoje, vamos analisar a Marcha Árdua, os horrores que tantos suportaram e como ela chegou ao fim. Talvez seja útil começar com uma explicação de como a fome conseguiu se instalar na Coreia do Norte. Fomes raramente são causadas por um único fator ou falha, e este caso não é exceção. Nas décadas anteriores à fome, os norte-coreanos não viam a comida como uma questão privada. Os alimentos eram distribuídos por meio de alocação política. O sistema de distribuição pública, conhecido como PDS, controlava a circulação de grãos, óleo e itens básicos. O governo coletava os alimentos produzidos nas fazendas cooperativas e depois os distribuía em centros designados. Os cidadãos recebiam quantidades fixas de rações com base na idade, ocupação, localização e classificação política. As pessoas do topo, como funcionários do partido e trabalhadores das indústrias-chave, eram alimentadas primeiro, tinham fartura e recebiam o melhor. A Coreia do Norte seguia há muito a política Songun, priorizando o exército e poupando os militares das decisões mais difíceis sobre a distribuição de alimentos. Mas outros, como os idosos, trabalhadores rurais e famílias com lealdade duvidosa ao governo, recebiam muito menos. Aqueles que viviam nas cidades eram totalmente dependentes do sistema, porque mercados privados eram ilegais e o cultivo pessoal era proibido. Esse sistema fornecia alimento para cerca de 70% dos norte-coreanos, mas não tinha um plano de contingência caso viesse a falhar. Havia pouca comida em estoque e o sistema operava com margens muito apertadas, sem espaço para erros. A Coreia do Norte segue uma filosofia similar ao comunismo, o Juche, que significa autossuficiência. Apesar disso, a economia da Coreia do Norte dependia fortemente de apoio estrangeiro. A União Soviética e a China forneciam combustível, fertilizantes, máquinas, peças de reposição e alimentos, e grande parte disso a preços subsidiados. Devido às sanções internacionais contra a Coreia do Norte, eles dependiam apenas de alguns países para compensar suas deficiências na produção ou aquilo que não conseguiam produzir por conta própria. Mas esse apoio externo mascarava as fraquezas estruturais do país. Apenas cerca de 17% das terras da Coreia do Norte são aráveis, e grande parte delas é montanhosa, propensa à erosão e vulnerável a inundações. Para piorar ainda mais, o Estado impôs a monocultura e estabeleceu cotas de produção irreais que esgotaram a qualidade do solo. Tratores, trens e bombas de irrigação precisavam de peças de reposição e combustível que não eram produzidos internamente. Enquanto as importações continuavam, essas fragilidades na Coreia do Norte ficavam escondidas até que deixaram de ficar. Em 1991, o colapso da União Soviética revelou falhas no abastecimento de alimentos na Coreia do Norte, pois cessaram as importações soviéticas de combustível, fertilizantes e peças de reposição. A produção agrícola caiu drasticamente, já que todos os aspectos da produção dependiam dessas importações. A produção de alimentos vacilou e depois entrou em colapso. O governo insistiu que a situação era apenas temporária. As rações foram reduzidas, mas prometeram que as coisas melhorariam em breve. Muitos na Coreia do Norte, condicionados por uma vida inteira de propaganda, buscaram conforto nessas garantias do governo. Mesmo com a fome piorando, os cidadãos continuaram indo ao trabalho, participando de reuniões políticas e participando de rituais de lealdade, porque a recusa acarretava punições severas. Em 1995 e 1996, enchentes terríveis varreram a Coreia do Norte. Os arrozais foram submersos no auge da estação de crescimento,
arruinando as colheitas. Estradas, sistemas de irrigação e usinas de energia foram destruídos em um país que não tinha recursos para repará-los. Estoques emergenciais de grãos, guardados em unidades subterrâneas seguras, também foram inundados. Mais de 10% da produção de grãos do país foi perdida só em 1995. O governo culpou totalmente a natureza, apresentando a fome como um desastre inevitável. O Estado se recusou a redirecionar recursos dos poucos privilegiados, se recusou a reconhecer falhas sistêmicas e se recusou a permitir qualquer reforma econômica significativa, até que a fome forçou uma ação. Em 1996, os sistemas públicos de distribuição não tinham comida suficiente nem para fornecer rações de sobrevivência ao povo da Coreia do Norte. De modo geral, 600 gramas de cereais, como grãos ou arroz, são suficientes para evitar a fome. Alguns no país recebiam mais do que isso, com trabalhadores em indústrias protegidas recebendo até 1 quilo por dia. Mas para crianças e idosos, podia ser tão pouco quanto apenas 200 gramas por dia. Portanto, não é surpreendente que a fome mortal logo tenha se tornado a norma. A fome se instalou, debilitando o povo da Coreia do Norte. Eles sentiram fome e tontura, depois fraqueza com a perda dos músculos. As crianças pararam de crescer e encolheram à medida que gordura e músculos sumiam. Os adultos desenvolveram edema com pernas, pés e abdômenes inchados, causados pela deficiência de proteína. O cabelo afinou e caiu, a pele rachou, descascou e formou úlceras, enquanto os dentes amoleceram e caíram. Com o colapso do sistema imunológico, infecções leves viravam doenças fatais. Diarreia, pneumonia e tuberculose se espalharam rapidamente, com corpos fracos demais para resistir a essas condições. O que é ainda mais assustador é que os hospitais não podiam oferecer refúgio algum. Os médicos não tinham remédios, nem equipamentos e muitas vezes nem comida para eles mesmos. Eles não tinham suprimentos, pois as importações falharam. Os pacientes permaneciam nas camas até morrerem ou serem levados para casa, onde faleciam em silêncio, evitando chamar atenção ou aumentar as estatísticas. À medida que a fome se agravava, a morte se tornou algo normal. As pessoas morriam sozinhas em suas casas porque as famílias temiam que relatar as mortes pudesse trazer investigações. As pessoas morriam nas escadarias, caídas contra paredes de concreto ou à beira das estradas. Enquanto procuravam, em vão, por qualquer resto de comida, morriam nos campos, tentando colher grãos que já não existiam mais. As fábricas se tornaram espaços silenciosos, onde corpos eram encontrados dias depois, despercebidos porque a produção já havia cessado. Muitos sobreviventes descreveram o mesmo ponto de ruptura. O momento em que ver um cadáver já não provocava mais medo, tristeza ou surpresa. Os corpos se tornaram obstáculos em vez de tragédias, não porque as pessoas fossem cruéis, mas porque se importar exigia energia, uma energia que elas já não tinham. Muitas mortes foram oficialmente atribuídas pelo governo norte-coreano a doenças vagas, como fraqueza ou doença natural. Mas, na realidade, a fome era, claro, a verdadeira causa das mortes. Mesmo quem morreu de doenças foi porque a fome enfraqueceu o corpo, impedindo-o de combater infecções. No desespero, consumiam qualquer coisa comestível. Grama comestível, ervas daninhas e folhas eram fervidas em uma sopa rala, que praticamente não fornecia nenhum valor nutricional. Sabugos de milho eram moídos depois que os grãos eram retirados. Nada podia ser desperdiçado. Agulhas e casca de pinheiro eram mastigadas, apesar de rasgarem bocas e gargantas. Sementes destinadas ao plantio eram comidas. Muitos optaram por medidas extremas, priorizando a sobrevivência imediata ao invés do alimento futuro, pois não podiam garantir sua própria sobrevivência. De um dia para o outro, as pessoas percorriam o campo buscando algo para comer. Os rios foram pescados até esvaziarem. Ratos, pássaros e sapos foram consumidos numa tentativa desesperada de sobreviver. Até insetos e casca de árvore foram usados para substituir o arroz na preparação de bolos de arroz. Algumas pessoas chegaram a consumir coisas que nem pareciam comida.
Isso incluía argila, carvão ou pedra triturada, tudo consumido numa tentativa sombria de aliviar as dores da fome. Mas tudo isso só causava enormes complicações de saúde. Além da fome, muitos ficavam com hemorragias internas, obstruções intestinais e alguns morriam lentamente. Mas as crianças foram as que mais sofreram. As escolas fecharam porque os alunos estavam fracos demais para ir às aulas e não conseguiam alimentar os que iam. Órfãos se reuniam perto de mercados, estações de trem e regiões de fronteira, pedindo esmolas ou vasculhando restos de comida. Muitos desabavam e morriam onde estavam. Famílias tomaram decisões difíceis de entender. Algumas enviaram seus filhos na esperança de que encontrassem comida em outro lugar. Outras não tiveram escolha, a não ser abandonar parentes idosos, que já não conseguiam mais andar. As famílias se dividiram sob pressão, cada um lutando sozinho para sobreviver. Mesmo sob risco de punição severa, as pessoas começaram a sair das regiões designadas. Alguns andavam quilômetros em busca de comida, outros roubavam grãos de fazendas coletivas ou depósitos militares, arriscando execução ou prisão. Os furtos aumentaram, não porque a moralidade tivesse colapsado, mas porque as alternativas não eram piores do que as punições. Como frequentemente se vê em casos de fome desesperadora, houve casos isolados de canibalismo durante a árdua jornada. Em vez de assassinarem pessoas para consumir, era mais comum que as pessoas comessem os recém-falecidos. Esses incidentes ocorreram nas regiões mais devastadas e não eram, de forma alguma, generalizados. Pelo menos uma pessoa foi presa e executada por comer carne humana. Mas o que era realmente generalizado era o medo do canibalismo. As pessoas desconfiavam de quem vendia carne e os pais alertavam os filhos a não ficarem sozinhos à noite para evitar serem capturados por possíveis canibais. As pessoas estavam muito conscientes do desespero e a confiança umas nas outras desapareceu por medo de que pudessem vê-lo como sua próxima refeição. O fim da fome acabou chegando, mas não sem uma intervenção estrangeira vital. Em agosto de 1995, a Coreia do Norte fez um apelo desesperado por ajuda humanitária, que começou a chegar ao país. Em 1996, a Coreia do Norte passou a receber ajuda alimentar em larga escala do Programa Mundial de Alimentos da ONU. A ajuda foi fornecida pela China, Coreia do Sul e Estados Unidos. No ano 2000, cerca de 3.500 toneladas de ajuda já haviam sido enviadas para a Coreia do Norte. Grande parte disso era grãos básicos, como arroz, soja e outros produtos fortificados para crianças e mulheres grávidas. Também, ao mesmo tempo, as autoridades norte-coreanas toleraram silenciosamente mercados informais ilegais. As pessoas negociavam e contrabandeavam comida, usavam rotas do mercado negro para a China, levavam famintos em busca de alimento e traziam comida para a venda privada. As pessoas puderam cultivar sua comida para consumo ou venda, mas só em pequena escala. Embora essas práticas individualistas, uma raridade na Coreia do Norte, ainda sejam toleradas até hoje. Após a fome, a produção de alimentos conseguiu se recuperar. A produção de grãos da Coreia do Norte agora está entre 4 e 5 milhões de toneladas por ano, mas ainda está abaixo da necessidade interna de 6 milhões de toneladas por ano. E a indústria agrícola ainda depende fortemente de fertilizantes e máquinas importados, o que significa que ainda está vulnerável a um colapso a qualquer momento. A ajuda internacional ainda é uma parte vital para garantir que o povo da Coreia do Norte seja alimentado, embora muitos no país estejam desnutridos, tenham crescimento atrofiado e enfrentem escassez regular de alimentos. O verdadeiro número de mortos pela fome provavelmente nunca será realmente conhecido. O pior da fome terminou no final dos anos 1990. Até então, estima-se que entre 600 mil e 3,5 milhões de pessoas haviam morrido. Estimativas conservadoras apontam cerca de 1 milhão de mortes, equivalente ao excesso registrado no período. O número exato foi obscurecido por registros falsificados, dados de censo ausentes e um sistema político que tratava a morte em massa como segredo de Estado.
Mas mesmo as estimativas mais baixas e confiáveis colocam a fome entre os piores desastres humanitários do final do século XX. O que tornava isso especialmente horrível não era apenas a escala da morte, mas a forma como tudo aconteceu silenciosamente, por trás de fronteiras fechadas, dentro de uma sociedade projetada para impedir que suas vítimas fugissem ou falassem. A marcha árdua moldou permanentemente a Coreia do Norte. Embora muitos no país ainda estejam desnutridos, tenham crescimento atrofiado e enfrentem escassez regular de alimentos, a confiança no Estado foi irreversivelmente abalada. E mesmo assim, ele ainda permanece até hoje. A fome não foi um acidente. Foi o resultado sombrio de decisões políticas feitas para garantir que as pessoas fossem submissas e dependentes de um Estado autoritário. A fome foi causada pelo colapso de um sistema frágil e foram aqueles considerados descartáveis pelo Estado que mais sofreram. Por trás de cada estatística, havia uma pessoa que esperou por comida que nunca chegou, que teve que tomar decisões que nenhum ser humano deveria enfrentar e que sobreviveu ou não, em grande parte em silêncio.